Olá, boa tarde a todos e todas. Espero encontrá-los e encontrá-las bem, apesar da situação do país de ataque aos nossos direitos e apesar também da situação de saúde pública que nos encontramos, da pandemia, né? Boa tarde a todos e todas. É com prazer que iniciamos mais um momento de resistência pelo canal do Movimento por uma Universidade Popular no Andes SN, o MUP, né, dentro do nosso sindicato nacional. Esta live também está sendo retransmitida pelos canais da Rede Tecnológica de Extensão Popular e do Movimento por uma Escola Popular do Sinasef. Né, também está sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube do MUP Andes. Então, hoje, no MUP Andes, ele está trabalhando um tema, né, relacionado aos institutos federais e Cefetes. Antes de qualquer coisa, o MUP do Andes SN é construído por professoras e professores oriundos de todas as universidades do Brasil, que estão tanto em universidades federais, estaduais, municipais, em institutos federais e em Cefetes, e que atuam na base do Andes Sindicato Nacional. Nós lutamos por uma universidade que esteja radicalmente pública, na qual o ensino, a pesquisa e a extensão estejam conectados com a perspectiva anticapitalista e emancipatória da classe trabalhadora. É nessa perspectiva que nós chamamos o debate de hoje. No debate de hoje eu estarei mediando, eu sou Raquel de Brito, sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso, no curso de Serviço Social, sou militante do MUP no Andes, sou militante também da Unidade Classista e do PCB, além de estar junto a outras e outros camaradas na Chapa 1, Unidade para Lutar, na disputa do pleito eleitoral do Andes SN. Então, hoje nós vamos tratar do tema que é o Institutos Federais e Cefetes, Crises e Perspectivas. E para trabalhar esse tema, vão estar construindo conosco esse debate o professor Fabiano Duarte, professor do Instituto Federal de Alagoas e coordenação da Unidade Classista, e o professor André Martins, professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Obrigada, professores, por estarem aqui conosco nesse debate. Explicar um pouquinho a dinâmica da nossa live para quem estiver acompanhando. Nós vamos ter uma intervenção de 20 minutos para cada professor, para o professor Fabiano e para o professor André. Logo após, a gente abre para o debate, então sintam-se à vontade para fazer perguntas, comentários para os nossos professores, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, e a gente abre para pelo menos uma rodada de perguntas e depois para as considerações finais. Essa é mais ou menos a nossa dinâmica hoje. Então, com prazer que recebemos vocês, né, nesse espaço de debate, mas não só de debate, de resistência e de amadurecimento do movimento Universidade Popular dentro do Andes. Eu acho que esse espaço ele vai se construindo também para que a gente fortaleça a perspectiva de uma universidade popular e debata sobre o que é essa universidade popular e o que nós defendemos nessa perspectiva. Então, eu queria, nesse momento, passar para o professor Fabiano. O professor Fabiano tem 20 minutos e, posteriormente, eu passo para o professor André. Então, não sei se está tudo certo. Professor Fabiano, você nos escuta? Ok, escuto. Fui botar o carregador no computador para ele não cair. Boa tarde Tudo bem. a todos. É um prazer voltar aqui ao canal, né, do MUP Antes, para contribuir com os camaradas, né, como já foi colocado pela camarada. Nós estamos numa conjuntura bem difícil, né? Um momento assim que para nós que construímos a unidade classista e essa perspectiva desse bloco mais de esquerda no movimento sindical, especialmente no movimento dos educadores, né, é uma batalha decisiva, porque, como foi colocado na abertura dessa live, né, o maior sindicato, um dos maiores sindicatos da América Latina de educadores que se encontra no Brasil, antes está passando por um processo eleitoral e é muito importante. Eu já começo a minha
já que a temática da live de hoje, né, essa questão de ataques e perspectivas, né, com relação à rede federal, né, nós sabemos que o grosso dos trabalhadores da rede federal está afiliado ao Sinasef, mas tem camaradas professores que são filiados ao ANDES. Então, o ANDES é um sindicato muito importante, é muito importante que ele se mantenha na perspectiva de luta. Por isso, já declaro também aqui esse meu apoio, essa, na verdade, a minha energia que eu puder fazer para ajudar os camaradas da Chapa 1, né, na luta aí para manter o ANDES como sindicato de luta, né, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo na luta contra a reforma administrativa e qual a perspectiva dos sindicatos e das centrais sindicais que são dirigidas por forças políticas da conciliação de classe. Então, é muito importante, já gostaria de começar essa fala minha, também, mesmo sendo diretor do Sintetfal, que é o Sinasef Alagoas, né, mas a gente está numa batalha aí, que acho que é uma batalha nesse próximo período, nesses próximos dias, na verdade, é a batalha mais importante do movimento sindical brasileiro, do movimento dos trabalhadores da educação. Essa é a eleição do Andes, e é muito importante que os companheiros que nos assistam agora, ou à noite, de madrugada, depois, né, possam não só ajudar votando na Chapa 1, mas também pedindo voto, falando com os companheiros, porque é uma conjuntura diferenciada, né? A gente tem um momento de pandemia, onde as universidades estão começando a voltar aí, o trabalho remoto, os institutos federais também, enfim, os Cefetes, a Universidade Tecnológica do Paraná. Então, alguns começaram mais cedo, outros começaram depois. Então, é muito importante começar essa live reforçando esse recado, esse chamado para os companheiros de luta, para que possam não só apoiar, votar, mas construir a luta aí da Chapa 1, né? Então, começo dando agradecendo o convite, né? E falar dessa questão da rede federal, eu diria que, junto com por mais que a gente faça críticas e tenha apontamentos críticos que nós temos, com a expansão das universidades no último período, né, e a criação da rede federal, sem dúvida nenhuma, foram duas conquistas dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores da educação brasileira, né? E por mais que alguns tentem vender a narrativa de que isso é uma dádiva dos governos do PT, não é bem assim, né? Houve toda uma disputa dos trabalhadores, toda uma concepção de projeto, e a rede federal, os institutos federais e os Cefetes, eles fazem parte dessa luta política, né? E que, de alguma forma, por conta dos avanços, dos recursos da luta de classe, né, nós conseguimos chegar onde nós chegamos hoje, né? E eu queria até fazer a minha fala, né, nesse sentido, né? Chamar a reflexão dos camaradas nesse sentido, que a rede federal, ela é, sem dúvida nenhuma, eu tenho dito isso publicamente, pesquisei isso no meu doutorado, né? E assim, a conclusão que eu cheguei é que a rede federal, sem dúvida nenhuma, é o que de mais interessante e progressista surgiu na educação nos últimos períodos, né? Na educação brasileira, porque nós temos uma instituição de ensino, ciência e tecnologia, que apesar do seu, vamos dizer assim, da sua origem histórica, né, ligada às antigas escolas técnicas, antigos Cefetes, às antigas agrotécnicas, e isso faz com que ela tenha uma herança muito complicada, né, tecnicista, autoritária, com ausência de democracia interna, etc., né, mas ela tem alguns elementos muito interessantes e positivos, né, que vale a pena ser destacado. E eu diria que, para ser rápido, né, eu diria que o mais importante deles, e que de alguma maneira dialoga, e é a síntese possível da realidade brasileira, da particularidade brasileira, do acúmulo de força da luta dos trabalhadores, sem dúvida, a criação de uma modalidade de ensino chamada ensino médio integrado. A gente sabe que tem muitos colegas que entram nos institutos federais, nos Cefetes, e um pouco se perdem nesse debate, porque vem aquela cultura da universidade, aquela cultura meio bacharelesca, de que, enfim, o ideal é você sonha dar aula no ensino superior, né? E na graduação, na pós-graduação. É bacana, eu também gosto de fazer esse ensino, mas é preciso dizer que o coração da rede federal, o coração do Instituto Federal, e que está ameaçado, né, é o ensino médio integrado. Mas por que o ensino médio integrado? Por aquilo que eu dizia agora há pouco, né? Ele é o que, dentro da realidade brasileira, foi possível chegar mais próximo de uma concepção de ensino politécnica,
uma concepção de ensino que vislumbra, né, uma educação unitária, que na perspectiva unilateral, ou seja, que você dê ao jovem filho da classe trabalhadora, acesso ao que de mais moderno a humanidade tem no tocante aos conhecimentos clássicos, culturais e os conhecimentos técnicos e científicos. Imagine vocês que a gente tem um estudante, nós temos um estudante que entra na instituição, para o ensino médio integrado, com 15, 16 anos, e ele tem acesso à pesquisa e extensão, ele tem acesso à monitoria de ensino. Então, assim, é algo diferenciado do ponto de vista progressista na educação brasileira. Então, esse é o coração dessa rede. E é disso que nós estamos falando, né? Com todas as contradições que esse processo teve ao longo da história da luta dos trabalhadores da educação brasileira, né? Principalmente na virada do século XX para o século XXI, especialmente quando o PT chegou ao poder, enfim. Mas é preciso dizer que foi uma conquista, é uma conquista dos trabalhadores brasileiros e que está seriamente ameaçada. Seriamente ameaçada. Eu diria que, é claro, já virou meio que chavão todo mundo dizer que desde o golpe de 2016 e tal, eu diria que foi antes do golpe, né? Porque se a gente botar a memória para funcionar, nós vamos lembrar que já nas eleições de 2014, nós assistimos uma espécie de estelionato eleitoral. Por que eu digo isso? Né? O PT, na época, com Dilma Rousseff, né, foi na luta pela reeleição da Dilma, conseguiram reeleger, né? E nós lembramos muito bem que a Dilma se reelegeu com um programa econômico e mal terminou as eleições, ela já estava aplicando um programa econômico que era estranho ao que ela estava propondo na sua campanha eleitoral. Né? Na verdade, trocando em miúdos, ela ganha a eleição com o programa eleitoral, né, do PT, do programa Desculpa Econômico, e começa a aplicar o programa econômico de quem foi derrotado, dos tucanos, né? E isso não foi suficiente diante da conjuntura de crise estrutural, né, de acirramento da queda da taxa de lucro geral, né, que havia possibilitado no período anterior, né, aquele boom das commodities, todo aquele processo econômico mundial, alavancado pela China, né, que possibilitou um certo desenvolvimento econômico, social, distribuição de renda na época dos governos, principalmente do segundo governo Lula e do primeiro governo Dilma. Isso acabou, né? Isso mergulha-se numa crise profunda e a sanha da burguesia internacional, associada à burguesia, né, brasileira, isso fez com que os caras exigissem uma velocidade que o PT não foi capaz de fazer, porque, enfim, o PT não é o PSDB, o PT não é os partidos golpistas, nós temos clareza nisso aí, porque ele precisava manter uma política de conciliação de classe, ou seja, dialogar com o capital e a burguesia, mas dialogar com a sua base social, e isso não foi possível. Então, a velocidade com que o capital queria exigiu e fez com que, enfim, nós estamos vendo aí, né, o processo de mudança de regra de jogo, como os caras detonaram, criaram uma instabilidade institucional gigantesca no país, né, diante do que resultou no golpe, aí sim, no golpe de 2016. Então, e se nós lembrarmos, já nessa fase, finalzinho do primeiro governo Dilma, início do segundo governo Dilma, já começam alguns ataques aos direitos trabalhistas, contingenciamento de verbas, já começam nesse período. E que isso vai ganhar uma velocidade, uma agressividade maior, exatamente com o golpe de 2016 e a tal da ponto para o futuro do governo golpista, porque é um tipo de programa econômico que eu penso ser difícil ganhar na urna. Não tem como ganhar na urna. Os caras sempre vão ter que ver. Por exemplo, o desdobramento do golpe foi a vitória eleitoral do Bolsonaro em 2018. Se nós pegarmos o programa de Bolsonaro, é uma piada, não tem coisa, não tem ler com crer. Se você for pegar lá o programa e ler, você vai ver um monte de baboseira da ideologia de extrema-direita norte-americana adaptada para a realidade brasileira, para que possa ser consumida pelo público, pela base social que segue o bolsonarismo, né? E, claro, um bando de imbecilóides pseudo-liberal, né, que no Brasil, o liberalismo é uma piada, né? Na verdade, o liberalismo, de maneira geral, é uma piada, né? Porque o liberalismo, se nós olharmos do século XVII para cá, o que se matou, o que se exterminou, o que se escravizou em nome do liberalismo, não cabe no livro de história, né? Mas, enfim. Então, voltando, né, aqui. Quando nós pensamos aqui que esse processo já vinha ali, né, se acelerando no final do último governo Dilma, né, e que vai ganhar dimensão maior em 2016, porque a gente, o que vai acontecer? Você vai ter o serviço público, como sempre, é o inimigo
escolhido, porque é óbvio, o capital está de olho, né, nos recursos que são direcionados para os trabalhadores do serviço público, né, seu salário, basicamente. Né? E aí começa toda aquela campanha difamatória, de dizer que o servidor público não trabalha, aquela coisa que a gente já conhece, essa cantinada que a gente já conhece, que é usada aí nos meios de comunicação para atacar o servidor público. E isso é tão forte que a ideologia ela não é um negócio mecânico. Né? As pessoas têm a tendência a achar que ideologia é um troço mecânico. Por exemplo, o operário jamais pode ter uma ideologia que seja contra o operário, porque supostamente ele não vai agir e pensar contra ele enquanto sujeito. Isso não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A ideologia é um negócio muito mais complexo, né? Que tem muitos mais elementos que nós precisamos entender. E a verdade é que nós percebemos hoje que, com essa coisa toda da extrema-direita, dessa ascensão extrema-direita, dessa ascensão desses grupos neofascistas, somado porque o neofascismo hoje ele tem uma conexão muito forte com o capital financeiro, né? Essa é uma outra particularidade do momento atual, diferente do século passado, né? Que o fascismo do século passado era um fascismo mais ligado que tinha uma liturgia mais ligada ao capital industrial, ao monopólio industrial. Hoje você tem o capital, o neofascismo mais ligado ao capital financeiro. Veja, e uma parcela da sociedade, você pega a classe média, por exemplo, uma parcela da classe média, ela foi cooptada para a ideologia do capital financeiro, né, e todos os seus desdobramentos discursivos. Né? Então você hoje tem, é muito comum, conversando com um amigo, esses dias, ele disse, pô, rapaz, ninguém vai fazer nada contra a reforma administrativa. Não, a gente está fazendo, cara. O problema é que as forças da esquerda, né, socialista no Brasil, infelizmente, por as circunstâncias históricas, não dá tempo de discutir agora, pode até discutir no debate, enfim, com a participação do pessoal no chat, ela não é suficiente para fazer força, né? Hoje, infelizmente, a maior parte dos sindicatos e das centrais sindicais está na mão, né, do pessoal da esquerda, da conciliação de classe, da esquerda reformista, e que eu não sei, enfim, né, esquerda, né, mas essas forças do campo da conciliação de classe, né? E a gente está vendo nessas eleições como é que os caras se comportam. Por exemplo, o PT e o PCdoB estão aliados com o partido que elegeu o Bolsonaro em mais de 100 cidades no Brasil, pô. O PCdoB tem até um sósia do Bolsonaro como candidato a vereador, não lembro agora qual é a cidade. Por exemplo, vocês tiram o problema, né, a dimensão do problema. Então, infelizmente, as forças mais combativas da esquerda anticapitalista e antiimperialista não têm a direção da maior parte dos movimentos sindicais e populares do país. Essa é uma verdade, questão histórica, e é fato. Né? Então, nesse aspecto, é muito importante a gente destacar. E eu dizia para esse amigo, né, está tendo luta, né? Está tendo luta, mas infelizmente, né, temos uma conjuntura muito difícil, quarentena, pandemia, eleições municipais, né, enfim. Né? E aí você tem, nesse processo de 2016 para cá, com a Ponto Futuro, com os ataques, eu destacaria alguns ataques mais evidentes. Assim, né? A reforma da Previdência, que foi radicalizada, né? Então, você tem uma reforma da Previdência que coloca uma situação... E é engraçado, porque eu falava agora há pouco de como os setores da classe média, e entenda-se aí, setores da classe média que são principalmente servidores públicos federais, não, mas não só, claro, servidores estaduais e municipais também, mas quando a gente pega, por exemplo, na realidade dos institutos federais, das universidades federais, colegas de trabalho, sejam eles professores, sejam eles técnicos administrativos. Você tem colegas, cara, no judiciário é a mesma coisa. Você tem colegas que estão se especializando no mercado financeiro. Você chama uma assembleia da categoria, dá meia dúzia de gato pingado, 20, 30 pessoas. Mas se algum desses coach financeiro aparecer na categoria e chamar uma reunião, um momento para apresentar um produto financeiro, vai uma turma da porra, cara. Isso é uma realidade, a gente tem que observar. E aí é a disputa de hegemonia mesmo, os caras estão com a hegemonia na mão. Nós sofremos uma derrota histórica, pô. O golpe de 2016 e a eleição de Bolsonaro, o desdobramento da eleição do Bolsonaro, nos gerou uma derrota histórica. Então, hoje, tem muito mais colegas se preocupando em uma forma de ganhar de incrementar a renda familiar via mercado financeiro. E veja, é loucura. É uma loucura, porque é uma coisa completamente incerta e que a gente sabe que vai dar. Quem estuda um pouquinho de história, um pouquinho de economia, sabe que é uma bomba. E o Brasil está caminhando para uma bolha financeira, ou mais de uma bolha financeira, em vários setores. Né? Isso para a gente começar a brincadeira. Então, você tem a reforma da Previdência, que vai apertando os trabalhadores para esse tipo de comportamento que eu falei agora há pouco. Né? Então, você tem hoje
né, uma situação, e olha, houve muita luta, muita discussão, muita formação, muita agitação, muito debate sobre a reforma da Previdência, mas, enfim, teve passeata, movimento em Brasília, enfim, né, passou. Bolsonaro começou o governo fazendo reforma, né? Então você tem aí a questão da lei trabalhista, né? Os caras praticamente detonaram a CLT, e aí tudo isso preparando o terreno para esse capital mais, essa forma mais flexível aí de acumulação, né? Essa uberização da força de trabalho, né? E aí você tem, trazendo mais para o campo nosso da educação, dos institutos, da rede federal, das universidades, você tem medidas provisórias que vão atacar a gente, né, como medida provisória 914, né, que vai atacar ferozmente a democracia. Nesse exato momento, gente, você tem várias instituições, universidades, institutos, Cefet, não sei se lembra agora se o Cefet ainda tem, mas deve ter, que os candidatos reitores eleitos não foram empossados. E essas instituições estão com um processo de intervenção política. Ou seja, você fere de morte a democracia dentro das instituições. Esse é um ataque brutal também, que ele faz parte para poder você implementar outros ataques ainda maiores, contra a carreira, né? Você vai ter ataques contra a carreira, né? Por exemplo, o ofício 008 do MEC, aquele terror que gerou nas nossas categorias, tanto no pessoal das universidades quanto dos institutos, que visa congelar a carreira, congelar as progressões, congelar o salário. Então, essas são situações que estão aí, que são reflexos da conjuntura e da luta de classe, né? Então, você tem essa situação que é muito difícil, é muito difícil. E aí, agora, os caras vêm com uma... Veja, no caso dos institutos federais, eu dizia no começo da minha fala, que o ensino médio é, sem dúvida, o coração do Instituto Federal, né? E aí veja o ensino médio integrado, né, no caso, né, o ensino médio integrado que reúne ali, né, as disciplinas clássicas com as disciplinas técnicas, né, usando uma terminologia mais, vai dizer assim, comum e conservadora, abre aspas. Então veja, nesse aspecto, uma série de cortes de verba, de contingenciamentos marca os últimos períodos, desde o fim do governo Dilma, antes do golpe, até agora. Ano após ano, veja, as demandas aumentam, né, dentro dessas instituições, e os orçamentos vão ou congelando ou diminuindo. Na verdade, diminuindo. Né? Então, isso você vai estrangulando as instituições. E essa é uma realidade que está acontecendo hoje na rede federal e nas universidades. Né? Uma vez está o debate aí rolando que o orçamento para 2021 está cortado e é bem aquém do que a necessidade que as instituições têm. Isso significa o quê? Que a pesquisa, que a extensão, né, o próprio ensino médio integrado está comprometido. Não à toa, nós lembremos que no final, antes de Temer passar a bola para o Bolsonaro, ele praticamente obrigou os institutos federais, a rede federal, a cortar a carga horária para adaptar a questão orçamentária do ensino médio integrado. Então, todos os institutos federais foram praticamente obrigados a reduzir a carga horária do ensino médio integrado por questões financeiras, por corte financeiro. Veja, então, é uma batalha que, infelizmente, nós estamos vivendo num contexto de uma derrota histórica, né? E por mais que tenham limites a criação da rede e o debate do médio integrado, mas você conseguia ter avançado. Já no governo Dilma, a gente percebe claramente, isso não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo são professores que ocuparam cargos importantes e que são, vamos dizer assim, os grandes nomes da pesquisa do ensino médio integrado, do ensino profissional no Brasil, como o professor Gaudêncio Frigoto, que coloca isso claramente em texto, junto com a professora Marise Ramos, a professora Maria Ciavata, que coloca claramente que eles sofreram uma derrota no MEC, na CETEC, e prevaleceu a lógica do ensino aligerado, do ensino de formação inicial continuada, que é essas coisas, esses cursos rápidos do sistema S. E aí eles tiveram que eles se retiraram do MEC, ainda nos governos do PT. E veja que esse processo, que na época Dilma lançou o Pronatec como se fosse, sabe, a joia da coroa, mas o Pronatec era uma derrota. O Pronatec foi o início da derrota dentro da rede. Né? Muitos colegas, inclusive, falam, vou dar aula no Pronatec para ganhar uma grana que não pega no imposto de renda, porque a galera, sabe, esse pessoal do governo trata os trabalhadores como, sabe, joga isca para os caras morder e enfraquecer o movimento sindical. Então, veja, nessa perspectiva, nesse contexto, é importante destacar, né, que os dois grandes projetos que vão vir aí para atacar ferozmente nessa conjuntura a rede federal e as universidades são. E aí, veja, parecem que são distantes, mas não, eles trabalham em conjunto. O Futuris, que agora tem uma nova versão, né? E aí o próprio governo percebeu que algumas coisas para implementar o Futuris como eles queriam esbarravam legalmente, juridicamente, na nossa carreira, né?
Então, por isso vem a reforma administrativa. E essa reforma administrativa só não vê quem não quer. É uma reforma administrativa para prejudicar, para atacar principalmente os servidores públicos da educação. Da educação. Nas 3 esferas, municipais, estaduais e principalmente federais. Né? Porque esse governo tem como principal inimigo os professores da educação federal, seja das universidades, seja dos institutos. Está lá, se vocês pegaram o programa do governo do Bolsonaro, está lá. Na cabeça desse pessoal, o Brasil vivia uma ditadura de marxismo cultural há 30 anos, e agora tem que desmontar. E os caras vieram para destruir, não vieram para construir nada. Eles não têm projeto, é terra arrasada. Esse é o contexto. E qual é a saída para isso? Aí, veja, diante de um cenário desse, né, de reforma administrativa por um lado, para destruir a carreira do serviço público, né? E o serviço público, concurso público, é um dos elementos, com todas as que ele possa fazer, um dos elementos que garantem minimamente a democracia, mesmo a democracia blindada, a democracia restrita do Brasil, que garante a democracia dentro do serviço público e o acesso dos trabalhadores ao serviço público brasileiro, né? Você imagina, os caras, com essa reforma administrativa, vão praticamente criar uma situação que vai, praticamente, em alguns setores, acabar com o concurso público, vai acabar com o acesso, né? E a ideia mesmo é implodir o regime jurídico único, uma reforma administrativa. E aí você vai ter condições objetivas jurídicas para passar o futuro, porque não tenho dúvida. Eles vão passar a reforma da Previdência, desculpa, a reforma administrativa, para depois, na sequência, passar o futuro, e mais passar mesmo, daquele jeito mais agressivo. Porque aí os impasses, os impedimentos jurídicos que existiam antes vão ficar mais complicados. E aí qual é a saída diante disso? É motivo de baixar a cabeça e esmorecer? Não. Eu acho que é o momento exatamente o contrário, de levantar a cabeça, fortalecer, né? Se fortalecer, se organizar nos sindicatos. É fundamental, por isso que nesse momento é fundamental que aqueles que têm uma visão anticapitalista, anti-imperialista, né, que tem essa perspectiva de independência de classe, ocupam os sindicatos. Não adianta ficar em casa reclamando. A gente tem a situação que a gente tem muito, principalmente na rede federal e nas universidades. Muitos colegas muito bons que têm um entendimento bacana do marxismo, mas só sabem ficar reclamando em seus grupos de estudo, em seus grupos de pesquisa. Ou quando muito, uma contribuição relevante, importante, nos seus escritos, nos seus artigos, nos seus livros. Mas, cara, é preciso que essas pessoas comecem a ocupar os sindicatos, a participar das assembleias, a ir para as mobilizações. E é nesse aspecto, por exemplo, que eu gostaria até de divulgar. Sábado mesmo vai ter uma plenária muito importante, uma plenária nacional em defesa do serviço público e das empresas estatais, né? Às 14 horas. Eu até pedi para o pessoal aqui do MUP antes, vou colocar aí no chat, o link para se inscrever. É fundamental, quem está puxando essa plenária é o FONASEF, né? Que é o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais. É muito importante que a gente vá em massa participar dessa atividade para mobilizar e impedir esses ataques, né, que estão acontecendo, porque não adianta só lamentar e constatar essa conjuntura difícil. Nós estamos fazendo isso, mas o que nós vamos... Qual é a perspectiva? Então, eu já dentro da perspectiva é mobilização, é luta, é defesa dessas conquistas, por mais limitadas que elas possam ser, é defendê-las. E a gente chama aí todos os companheiros e companheiras que estão aí nos assistindo, que vão assistir depois, né, essa live, que possam participar dessa plenária nacional em defesa do serviço público das empresas estatais. Porque o que os caras estão fazendo com a Petrobras? Estão entregando a Petrobras de graça, cara. É soberania nacional, né? É preciso reverter o jogo no tocante ao discurso desse pessoal. Então, nesse aspecto, a gente chama para participar da plenária nacional em defesa do serviço público e das estatais. E, é claro, reforçar o convite à mobilização e garantir, os companheiros que são filiados ao ANDES, que votem na chapa 1, né? Porque é fundamental que um sindicato estratégico como o ANDES continue no eixo de luta, né? De mobilização. Não à toa, todos esses momentos históricos que eu pontuei aqui, de ataques, a reforma da Previdência, né? a luta contra o golpe, enfim, outra série de coisas que aconteceram, essa luta contra a reforma administrativa mesmo, os ataques contra a universidade, os ataques contra os contingências aí orçamentárias, os ataques contra a liberdade democrática de não posse dos reitores eleitos. Quem esteve na linha de frente sempre foi Andes, Sinasef, Fazubra e a UNE. Por isso que é muito importante que o Andes continue com essa perspectiva de luta. E dentro do Sinasef a gente ampliar, que as forças de esquerda, né, possam ampliar sua influência e possam manter o sindicato nessa luta
E aí, acho que é por aí, camaradas. Acho que nesse momento inicial, para dar essa contribuição, parabenizá-los pela mobilização, pela organização, né? Dizer que é um prazer, mais uma vez, estar aqui com os companheiros do MUP-Andes, eu que construo o MEP-SINASEF também, né? Além de ser da Coordenação Nacional da Unidade Classista, como foi dito no início, eu também sou da Coordenação Nacional do MEP-SINASEF, e estamos lá na luta, lá no SINASEF também, para, juntos com os companheiros do Andes, se tudo correr bem, né? Vamos manter aí o Andes de luta aí, né? É isso, camaradas. Um abraço. Muito legal ouvir o Fabiano, muito bom ouvi-lo. E fica até um pouco difícil dar uma sequência, mas vamos lá. Meu nome é André, gostaria de me apresentar também, começando. Sou professor no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, atuo especificamente no campus Porto Alegre, do IFRS. Estou hoje presidente do SINDOIF, Seção Sindical do Andes, no IFRS, então nós somos uma seção pequena, né, que representa um grupo de professores e professoras que está vinculado ao Andes Sindicato Nacional. Atuo também na coordenação estadual da Unidade Classista no Rio Grande do Sul e sou militante do PCB, assim como o Fabiano e assim como outros que estão aqui no MUP do Andes também. Então, atuo no Andes, sou professor vinculado à base do Andes, sou filiado ao Andes Sindicato Nacional, e queria começar essa conversa, esse debate, um pouco por aquilo que o Fabiano já comentou, e já comentou muito bem. Nós estamos num momento histórico absolutamente importante, onde forças que tentaram destruir o Andes Sindicato Nacional no passado e que assumem que fizeram isso, quando lá em 2008, há cerca de 12 anos atrás, em uma atividade na sede da CUT de São Paulo, criam uma confederação fantasma para substituir o Andes Sindicato Nacional, e chamam essa confederação fantasma de PROIFES. Essas forças agora buscam, através de uma outra chapa, que concorre ao Andes Sindicato Nacional, buscam trazer essa visão do PROIFES para dentro do Andes Sindicato Nacional. Então, o Fabiano tem toda a razão em dizer que esse é um momento crítico. Nós não podemos permitir que aqueles que apassivaram o movimento sindical anos atrás, no período dos governos de conciliação de classe, possam agora assumir um sindicato da importância, do tamanho e da relevância do Andes. Por isso que eu estou com a chapa 1, não concorro diretamente, não sou candidato, mas apoio desde o princípio, voto e estou na campanha, porque acho realmente fundamental que o Andes continue classista e de luta. E para isso, a chapa 1 é um caminho que devemos seguir nesse momento. Bom, queria começar falando também dessa perspectiva da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, e pegando também um pouco do que o camarada Fabiano já pontuou na sua fala, o quanto essa perspectiva de construção da rede foi fundamental e foi, de fato, um marco dentro da educação brasileira. Mas um marco construído pela luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para poder garantir uma estrutura hoje que tem 38 institutos federais, 2 Cefetes, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II. São esses os entes que são citados na lei de criação da rede de educação federal profissional científica e tecnológica. E hoje, com mais de 650 campi espalhados no país inteiro, com realmente uma presença significativa
nas grandes cidades, mas também na periferia das grandes regiões metropolitanas, onde a educação federal ainda não havia chegado, e também em pequenas cidades, em cidades do interior profundo do Brasil. Em todos os estados da federação, no Distrito Federal, estamos presentes, e essa rede é uma rede que, para quem entrou nela, como eu, há pouco mais de 10 anos, tem sempre uma vontade muito grande de estar defendendo as coisas boas, mas também precisa avaliar com uma visão crítica todos os ataques externos e internos que estamos sofrendo dentro dos institutos federais, dos Cefetes e dos entes que conformam essa rede de educação profissional e tecnológica. Por que eu falo de ataques externos e internos? Ora, na verdade, a construção da rede já é uma construção que vem trazendo ataques que não são de hoje. Que não começaram agora no governo Bolsonaro, apesar de que agora eles estão profundamente agudizados. Que não começaram também com o golpista Michel Temer, apesar de tudo que a gente vai poder falar aqui sobre reformas constitucionais que aconteceram também no período do golpe. Mas que começaram, por exemplo, com mudanças constitucionais que ocorrem em governos de conciliação de classe, em governos anteriores. Quando eu entrei em 2010 na rede federal, eu já entrei, por exemplo, sem paridade e integralidade na aposentadoria, porque isso já havia sido retirado lá no final de 2003 dos professores, das professoras, dos técnicos administrativos em educação e de uma série de outros servidores públicos, embora seja mantida também para aqueles servidores que, curiosamente, são de cargos entendidos aí como função de Estado, né? Como se nós, professores, como se os técnicos administrativos em educação, como se os profissionais da saúde não tivessem também prestando um serviço absolutamente irrelevante. Bom, logo depois que eu entrei, cerca de 3 anos depois, em fevereiro de 2013, todos os colegas que entram a partir dali já entram sem um regime próprio de previdência social. Já entram com o teto do regime geral para suas aposentadorias e tendo que recorrer ao malfadado FUNPRESP, que é a previdência complementar criada ainda na época dos governos de conciliação de classe. Então, vejam, esses ataques não são ataques novos. É algo que se constrói já há algum tempo. E quem apassivou o movimento sindical durante tantos anos, e falo claramente da CUT, falo claramente do PT, né, de muitos que hoje são professores em universidades federais, em institutos federais, em Cefetes, e que estavam, inclusive, em cargos de confiança naqueles governos. Quem apassivou o movimento sindical o fez com o intuito de retirar direitos. Foi isso que aconteceu. Então, quando se constrói a rede federal como temos hoje, apesar da sua tradição anterior, dos Cefetes, das agrotécnicas, das escolas técnicas vinculadas às universidades e que também saíram para formar os institutos federais, quando essa construção inicia em 2008, havia a perspectiva, sim, de poder efetivamente construir algo diferenciado na educação pública. E o Fabiano falou com muita propriedade do ensino médio integrado. A lei de criação da rede federal estipula que metade das vagas, 50% das vagas, deve ser reservada para ensino médio. Preferencialmente o médio integrado e também
à educação de jovens e adultos. Essa mesma lei fala que 30% da vaga dos estudantes deve ser reservada para cursos de licenciatura, para a formação de professores e professoras. Hoje, infelizmente, do ponto de vista interno às instituições, muito disso não está acontecendo. Nós temos institutos federais que não cumprem esses percentuais. Nós temos campus que não cumprem esses percentuais, alegando que talvez tenha um outro campus mais retirado que possa cumprir e aí compensar essa diferença. Por esses descaminhos é que cada vez mais nós perdemos espaço e temos dificuldade de implantar a política e os objetivos e as finalidades da rede de educação profissional, científica e tecnológica. Podemos falar do contingenciamento de recursos, que vem lá também da época de Luiz Inácio e Dilma Vânia. Podemos falar depois, chegando no golpista Michel Miguel, eu não sei por que essas pessoas têm nome compostos, mas chegando nesse momento, tem a contrarreforma do ensino médio, mudando também a Constituição, e sendo um ataque frontal a essa política do ensino médio integrado, tentando destruir, e está tentando até hoje destruir essa política, a ideia da integração das áreas de conhecimento, a ideia da integração do ensino, pesquisa e extensão, como fazemos hoje nos diferentes campi das instituições dessa rede. Todo esse caminho é pavimentado também pela Emenda Constitucional 95, que é bom a gente repetir aqui, deve ser pauta nossa, em todo momento, do movimento sindical, do Andes, do Sinasef, da Fazubra, de todas as entidades do serviço público, em nível federal, estadual, municipal. A pauta relevante também é lutar pela revogação da Emenda Constitucional 95, por quê? Porque ela acaba, estrangula, reduz significativamente, a possibilidade de recursos para instituições de educação, para aplicação em atividades de saúde, de segurança, enfim, diferentes áreas do serviço público. E aí a gente chega também, nesse momento, em ataques mais recentes. Mas eu acho que a gente precisa falar seriamente sobre a reforma administrativa, de fato. Sobre as dificuldades que centrais sindicais têm hoje de fazer esse enfrentamento, aquelas mesmas centrais sindicais que buscavam só os gabinetes no passado, tentavam resolver tudo nos gabinetes, tentavam resolver por acordo com o parlamentar fulano ou beltrano, tinham assessoria parlamentar, mas não tinham presença na base. Essas centrais sindicais, hoje, de fato, estão tendo muita dificuldade para fazer o enfrentamento da reforma administrativa. O que se vê é iniciativas assim que efetivamente não estão mobilizando as pessoas. E nós vamos precisar debater com profundidade a reforma administrativa. Porque se ela passar, além de toda essa diferença que eu comentei, que já existe hoje, dentro do serviço público, em que temos gerações de servidores com diferentes mecanismos de previdência, e de diferentes possibilidades de aposentadoria no futuro, nós vamos ter, convivendo dentro do serviço público, pessoas sem nenhum direito a uma carreira, sem direito a qualquer tipo de benefício que hoje consideramos o mais banal, mas relevante dentro de um cenário de luta que estamos vivenciando. Por isso, a importância
de efetivamente garantirmos que o nosso caminho no futuro não possa replicar, reproduzir os erros da conciliação, os erros do sindicalismo de gabinete, daquele sindicalismo, né, que no lugar de fazer assembleia de base presencial, fazia assembleia por procuração. Fazia assembleia sem a presença das pessoas. Mudava estatuto. Se desfazia de patrimônio em assembleias onde tinha 4, 5 pessoas presentes e 30, 40 procurações. Como eu vi acontecer no Rio Grande do Sul. Venda de patrimônio. E por aí segue a postura desse tipo de sindicalismo que chega agora, nesses dias, a defender o ensino remoto. Estamos vendo isso nas nossas instituições. Infelizmente, vimos isso até em um encontro do Antissindicato Nacional com uma outra força política, que está aí numa outra chapa, disputando o Sindicato Nacional, fazendo uma proposta para a gente tentar emitir um selo de qualidade para o ensino remoto. Criar um mecanismo que a gente pudesse ter um ensino remoto bom. Que fosse, de fato, um ensino remoto que atendesse critérios possíveis para garantir que não houvesse a possibilidade do retorno presencial nesse momento de pandemia. O que vai garantir não ter retorno presencial nesse momento de pandemia é a nossa luta, é o nosso engajamento, é o nosso envolvimento. Porque enquanto não tiver vacina, não há como voltar. Estamos percebendo isso aqui, estamos percebendo isso lá fora, na Europa, principalmente. Não tem como retornar nesse momento. E aí, estamos fazendo o ensino remoto, e temos colegas nossos que defendem o ensino remoto, e alguns dizem assim, não, nós temos que dialogar com essa parte da base que defende profundamente o ensino remoto. Nós estamos fazendo um ensino remoto que não inclui, ao contrário, exclui nossos alunos. O filho e a filha do trabalhador, da trabalhadora, não tem como acessar. Na minha instituição, fizeram lá um programa para entregar chip e tablet para os estudantes, para todo mundo poder ter o tal acesso. Pois bem, veio o chip e o tablet não chegou ainda. Então, nós temos lá o estudante com o chip na mão, tá? Sem ter o que fazer. E o ensino remoto correndo, aumentando a evasão, reduzindo fortemente a qualidade do processo educativo. E nós temos colegas que estão aí na disputa do Antissindicato Nacional e que defendem uma regulamentação para o ensino remoto. Precisamos ganhar essa eleição também, meus camaradas, meus companheiros, minhas companheiras, para efetivamente derrotar essa proposta. Não é possível conciliar com isso. Não é possível que a gente vire uma espécie de, com todo respeito, uma espécie de metro da educação. Ou seja, vamos dar um selo dizendo, olha, esse ensino remoto é bom. Esse ensino remoto está garantido. Se for por esse caminho. Porque é isso que essas pessoas têm para nos dizer. E constroem um sindicato dessa maneira. Por esse caminho. É só participar, né, dos encontros do Antissindicato Nacional, dos congressos, dos CONADES, e mesmo dos encontros de GTs, né, para ver o que se defende. A vivência de cada
de cada grupo político, das chapas que estão aí disputando o Antissindicato Nacional. Por isso, é fundamental que, para defender as universidades federais, e é bom que o Fabiano tenha comentado também do projeto Futurice, que é um ataque que está aí, às nossas portas, para defender os institutos federais, para defender os Cefetes, para defender essa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, que é tema dessa live hoje. O caminho é fortalecer a luta. O caminho é fortalecer os sindicatos, é aprofundar a democracia de base, é ter cada vez mais sindicatos de perfil classista, porque não estamos aqui só para defender professor e professora. Nós precisamos ter claro isso. Carreira é importante, salário é importante, mas também é fundamental o entorno, a sociedade, o mundo em que estamos inseridos. É isso que nós ensinamos para os nossos estudantes todos os dias. Quando a gente fala em integração de ensino, pesquisa e extensão. Na rede federal, o estudante do ensino médio integrado, ele entra e no primeiro ano ele já está envolvido com isso, com projetos de pesquisa, com projetos de extensão. Nós temos vários exemplos de estudantes do ensino médio, da rede federal, com premiação no exterior por projetos de pesquisa. Nesse momento de pandemia, nós temos inúmeros exemplos de grupos de extensão popular atuando na periferia das grandes cidades, em outros locais também, junto ao entorno de um determinado campus, de uma instituição federal, fazendo todo tipo de apoio e solidariedade com as comunidades mais afetadas pelo processo da pandemia. Ora, esses estudantes, essas estudantes que estão fazendo isso, nos colocam uma carga, uma responsabilidade ainda maior. A de que nós também devemos continuar pensando esse sindicato, pensando esse espaço como um espaço de construção classista e que não fuja da luta. Porque assim, eu venho de um lugar, quero poder registrar isso, onde se disputa a base com o Proifes, com um sindicato municipal vinculado ao Proifes, que tentou ser um sindicato interestadual, não conseguiu, mas enfim. É um sindicato municipal forte, com muito filiado, né? E tem uma estrutura que hoje é uma estrutura importante, mas completamente à parte do processo de luta. Falo especificamente da DURG sindical, que está lá na base do IFRS, mas também está na base da URGS, né, originalmente, e também da Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. Mas na URGS, por exemplo, que está sob intervenção hoje, que tem um interventor do Bolsonaro lá dentro, é pífia a mobilização que o Proifes consegue fazer. Não mobiliza ninguém. Por quê? Porque passou anos desmobilizando, apassivando. Como chamar para a luta agora? Por isso, não podemos deixar o Antissindicato Nacional cair nesse processo de virar um sindicato por procurações, né? Um sindicato que faz deliberações por voto digital o tempo todo, né? Chama a Assembleia por voto digital. Sem debate, sem nada. Não podemos deixar o Antissindicato Nacional cair
em mãos de quem vem há muitos anos apassivando o movimento sindical. Para isso, chapa única. Unidade para lutar no Antissindicato Nacional. Volto depois para as perguntas. Muito obrigado. Raquel, é contigo. Obrigada, André. Obrigada, Fabiano. Muito boas as intervenções de vocês. Muito importante também os aspectos trazidos. A gente tem algumas perguntas, mas antes eu queria fazer um comentário também. É muito relacionado com o que foi abordado, né? A perspectiva da gente manter o Andes como um sindicato combativo, classista e com independência de classe também, né? Diante dessa conjuntura, o que está por vir para nós no ensino superior como projeto Futurice, ele não é um projeto novo, assim como a reforma administrativa não é um projeto novo, né? O Futurice, ele traz elementos que a gente conseguiu combater alguns e perdeu outros, ele traz esses elementos, retoma e aprofunda, por exemplo, nas últimas contra-reformas universitárias, que aprovaram, né, o REUNE, o PROIFES. Então, elementos ali contidos, muitos dos quais a gente conseguiu resistir, retornam no projeto atual do governo Bolsonaro, junto com o Futurice, como a parceria público-privada, como o processo de privatização, né, das nossas universidades. Então, todo esse contexto, uma perspectiva gerencial, né, como o Reúne trouxe para muitas universidades federais, principalmente, né, da perspectiva da produção, do número de alunos, uma verba vinculada a um processo de produtividade, né, que não é a perspectiva de universidade que a gente defende. Então, a gente não vai dizer que não foi importante os concursos públicos, né? Eu sou uma concursada desse processo, do aumento das vagas de concursos públicos, mas a gente também não pode negar as contradições de que aqueles elementos avançam uma perspectiva de privatização da universidade pública, que agora se apresenta aprofundá-lo pelo Futurice. A gente não pode negar que a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro já tinha elementos que vêm sendo trazidos desde os governos FHC, né? Inclusive, muitos foram barrados, mas já tinha elementos. Quando a gente fala de uma reforma, de uma contra-reforma, na verdade, né, das aposentadorias dos servidores públicos, a gente fala de parte de um pacote que agora se apresenta muito mais aprofundado de retrocessos quanto aos direitos dos servidores e das servidoras e dos servidores públicos, que inicia muitas vezes com uma proposta a nível federal e é replicada nos estados e municípios, né? Então, é nesse contexto que a gente precisa reforçar que essa conjuntura adversa de tantos desafios e que aprofundam processos de contrarreformas que iniciaram antes, inclusive nos governos do PT, que a gente precisa manter o antes como um sindicato classista e combativo independente de classe. Porque em boa parte do que nós conseguimos barrar dessas contrarreformas no passado, ou que nós perdemos com o Andes combativo, com o Andes que não se furtou ao seu papel, seja na defesa dos servidores e das servidoras públicas, dos docentes e das docentes, seja no seu papel como um sindicato que defende os direitos da classe trabalhadora como um todo. Então, nessa perspectiva que é primordial, nós não estivemos ausentes nas propostas de contrarreformas encaminhadas pelo PT, seja no governo Lula ou seja no governo da Dilma. Nós não nos ausentamos da resistência, da combatividade, nós não nos ausentamos de fazer as críticas necessárias independentes de governo e de reitoria. Mais do que nunca, essa crítica é necessária. Mais do que nunca, é necessário que o Andes esteja nesse seu papel que ele vem cumprindo historicamente, não só porque o fato de estarmos com um governo de extrema-direita não deixa de mão a perspectiva que se tem de um sindicato de negociação e da conciliação de classe. Não deixa de mão, porque como alguns camaradas trouxeram, em muitos estados, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores está aliado à base do governo Bolsonaro em eleições municipais. Não
continua sendo necessário, porque em estados em que o governo, o PT ainda está no governo, como é o estado do Ceará, a gente manteve, e não só foi replicado, mas como os professores e os servidores públicos que estavam lá resistindo à reforma da Previdência no estado do Ceará foram recebidos na Assembleia Legislativa com a mesma austeridade que um governo de extrema-direita, com polícia, com repressão. E lá no estado do Ceará se passou a reforma da Previdência. Então, mais do que nunca, e principalmente por estarmos com o governo de extrema-direita no governo federal, é que nós necessitamos desse sindicato independente de classe e desse sindicato combativo. Aproveito aqui esse momento para trazer duas perguntas que foram feitas dos participantes e das participantes, né, pelos comentários, do camarada Hilbert, né, que eu já agradeço, porque está nos colaborando na organização desse espaço, então agradeço sua dedicação para que esse momento aconteça, né, que ele faz a seguinte pergunta: como se pode analisar a reivindicação para que as instituições públicas de ensino, universidades, institutos federais e Cefetes deem suporte material, equipamentos, conexões, internet, etc., aos docentes para a execução do embuste chamado ensino remoto? Isso não seria regulamentado? E a camarada Kelly pergunta, primeiro ela faz um comentário, né, que acha esse debate mais do que necessário, e queria que a gente comentasse a decisão dos IFs, como, por exemplo, o IF de Mato Grosso, de não fazer processo seletivo, mas desses processos se darem por um tipo de sorteio, justificando que, para tanto, nós temos barreiras sanitárias, temos a pandemia, e que falta verbas, e os IFs têm precárias condições nos estados. Ela coloca que não está defendendo que esse processo seletivo, não está defendendo os processos seletivos, mas traz que, como inclusive o professor André ressalta, se utilizam da conjuntura para se não cumprir a função pedagógica e social destas instituições. Então, ela queria também comentar a importância do Fórum Sindical e Popular na organização das e dos trabalhadores e trabalhadoras dessa área, por meio do fortalecimento do Andes e do Sinasef. Então, essas são as perguntas que a gente tem nesse momento, né? E aí eu gostaria de passar primeiro para o professor Fabiano, 10 minutos para responder esses comentários e essas perguntas, e depois para o professor André. São reflexões, perguntas e reflexões interessantes, né, que provavelmente não conseguiremos concluí-las agora, porque, veja, primeiro também dar um abraço aí para os camaradas que estão participando no chat, né, o camarada Hilbert é um camarada que eu tive o prazer de conhecê-lo nessa quarentena, nesses trabalhos, dessa militância aí virtual, né, um camarada que, como outros também, que constrói junto conosco a RETEP, que é a Rede de Extensão Tecnológica Popular, que também está transmitindo esse debate, junto com os companheiros do MEPS e NASEF. São camaradas que, assim, de antemão, dizer que não vejo a hora de ter a vacina, por mais que o governo diga que não quer a vacina, mas a gente quer a vacina, porque nós somos a favor da ciência. Não vejo a hora de ter uma vacina para a gente poder ter o momento de se encontrar aí pessoalmente, bater um papo, tomar uma cerveja, ou aquela caninha aí que o Fabinho já apareceu aí, né, Fabinho? Como bom mineiro, né? Só está meio triste aí com o cruzeiro dele, mas, né, vamos nos encontrar pessoalmente e fazer um grande encontro da RETEP para sacudir a extensão nesse país, né? Então, assim, são questões muito importantes, né? Muito importantes para a gente discutir, começando com a questão do IVA. Na verdade, se nós observarmos, como eu trabalho com análise do discurso, né, na minha pesquisa de mestrado e doutorado, né, então eu sou, enfim, analista do discurso, eu trabalho com essa área da linguística, né, e a gente mexe muito com ideologia, com psicanálise, e tudo isso, claro, baseado no materialismo histórico dialético, né. Então, você já começa a perceber, vocês observem a TV aberta, os comerciais,
né, que esse discurso do novo normal, entre aspas, né, esse novo normal. Na verdade, o que está acontecendo é que a pandemia, a quarentena, esse processo todo, o capital e os aparelhos ideológicos do Estado estão aproveitando para passar, como disse o ministro do Meio Ambiente, a boiada. Os caras estão em todos os setores, né? Você tem aí, saiu recentemente agora um estudo que aponta que você vai ter aí, no mínimo aí, se pegar aqui números exatos, né? Pra vocês terem uma ideia, é, estudos que apontam que mais de 85 milhões de empregos nos próximos 5 anos vão desaparecer, segundo o Fórum Econômico Mundial. Né? Não é nenhum órgão de esquerda que está dizendo, não. O Fórum Econômico Mundial está dizendo que mais de 85 mil. Quer dizer, então você tem um processo de reestruturação produtiva perverso, né? Que os caras estão aproveitando com a pandemia e a quarentena para. E isso vem para a educação. Nós participamos, aí a importância que foi colocada aí na última pergunta, do Fórum Social, do Fórum pela Liberdade Democrática, do Fórum Sindical pela Liberdade Democráticas, que nós construímos, nós da Unidade Classista estamos construindo, junto com outros companheiros de outras forças políticas, construindo, né, inclusive dando peso, reforçando o convite para a plenária dos servidores públicos sábado, agora às 14 horas, está aí o link no chat que o Hilbert já disponibilizou, né, o pessoal que já disponibilizou, né, então estamos construindo, é muito importante que o polo do fórum se fortaleça, né, porque recentemente nós participamos de uma plenária internacional, de uma plenária que teve nacional aqui da educação, puxada pelo fórum, e teve participação de vários trabalhadores da educação de várias partes do mundo, né, trabalhadores da América Latina, enfim, de outras partes do mundo, e a discussão é a mesma, no mundo inteiro. Você tem, os caras estão aproveitando a quarentena para implementar uma série de transformações e reformas, contra-reforma, na verdade, né, o sentido de reforma o sentido de reforma ele é ressignificado de maneira cínica, né? Então, a reforma administrativa, na verdade, não é uma reforma. E quando você reforma, no imaginário popular, no imaginário coletivo, simbolicamente, reforma vai do que você tem uma casa, vai fazer uma reforma numa casa, vai melhorar a casa para você morar na casa. Veja como os caras chamam reforma. Reforma nada. Os caras estão destruindo o serviço público. Os caras vão implodir o serviço público, né? Que, como já foi dito aqui, ele vem sendo implodido ao longo do tempo, né? Porque isso tem a ver com a dinâmica da luta de classe, enfim, como está a composição desse processo. Então, é muito importante a construção do fórum, e aí reforça a questão da necessidade de nós garantirmos a vitória eleitoral da chapa 1 antes, porque o antes junto com o Sinasef, né, dois sindicatos fundamentais que constroem o fórum nacionalmente, né, nas suas. Então, é muito importante a vitória da chapa 1, porque é como foi colocado pela camarada agora, né, não deixar essa eleição do antes cair na mão dessa chapa do pessoal da CUT, porque esse pessoal, infelizmente, olha o que estão fazendo na reforma, o que a CUT está fazendo contra a reforma administrativa, gente. Percebe? Não tem mobilização, porque esse setor que dirige a CUT está mais preocupado, custe o que custar, né? Seja o preço que for, inclusive aliança com o bolsonarismo, eleger vereadores e prefeitos por aí afora. Não que isso seja ruim, nós também participamos das eleições. Os comunistas participam das eleições, mas veja, não é o fim para nós, não é o ar que respiramos como esse pessoal faz, porque esse pessoal, eles acham que, é como foi dito, é o sindicalismo de gabinete, porque eles acreditam nessa institucionalidade, num certo republicanismo absurdo, porque aí é que está. Aí voltando a dialogar com o Hilbert e com a Kelly, são os camaradas. Veja, a questão da regulamentação das condições de trabalho, né? É uma realidade concreta, né? Nós já estamos trabalhando, a maioria dos colegas já estão trabalhando, né? Já estão nesse que realmente concordo com você, é um embuste, né? É um embuste. Aqui no Instituto Federal de Alagoas também estão dando chip e tablet. É uma política nacional, né? Infelizmente, aí vou abrir um parênteses aqui rápido, meus 10 minutos que devem estar terminando, se não já terminaram, deixa eu conferir aqui. Certo. E eu já vou fazer também, pedir desculpa, fazer minhas considerações finais, porque eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora de 7 horas. Então, veja, nesse aspecto, é preciso dizer que a gente tem, infelizmente, ainda muitos diretores, muitos gestores dos institutos federais que são do pessoal das antigas escolas técnicas, né, que são daquele pessoal das antigas agrotécnicas. E esse pessoal, cara, foi o governo que estiver de plantão em Brasília, eles se alinham. Ainda tem muito isso.
observem que isso quem está nos assistindo agora, ou que vai assistir depois, né, vai observar e vai dizer, pô, aqui no meu campus, aqui na minha reitoria, é mais ou menos por aí. Porque é um pessoal que é pragmático, está pouco se lixando para defender a própria instituição, não percebe que se alinhar ao governo significa, na prática, um suicídio, do ponto de vista institucional, né? Porque os caras querem acabar, porque, enfim, a estrutura é essa. Agora, a realidade é que, voltando para cá, para a questão que o Hilbert levanta, isso já está acontecendo. Aqui no Instituto Federal de Alagoas, os caras já não baixaram norma do Conselho Superior para regulamentar o ensino remoto, né? Já fizeram. A questão é a perenidade disso aí, né? O tempo que isso vai durar, né? E aí, dialogando com a Kelly, olha, Kelly, veja, esse debate não é a minha praia, é o debate do acesso. Mas tem vários camaradas que discutem isso e que colocam, por exemplo, essa ideia do sorteio, ela é muito mais democrática do que a seleção. Percebe? Bom, eu não tenho elementos para discutir sobre isso, mas aqui no IFAL não vai ter a prova também. Mas o que eles estão fazendo? Eu acho até, bom, eu achei que em alguns aspectos eu preciso me debruçar sobre isso ainda, porque foi essa semana agora, né? Então, o que está acontecendo? Eles estão alegando o seguinte: eles vão ampliar o número de vagas para o pessoal oriundo das escolas públicas, de 50% para 60%, isso para o acesso às vagas de ensino médio integrado, né, que são aquelas tradicionais vagas que, enfim, ensino médio junto com o ensino técnico, né? Eles vão ampliar para 60% para os alunos, os estudantes oriundos de escola pública, e vão pegar o histórico escolar dos alunos, dos estudantes, do sexto ao nono ano, da disciplina de português e matemática. De cara, eu já fiquei contra por ser português e matemática apenas, que já é claramente um alinhamento com a reforma do ensino médio, né? Percebe? Os caras pegam uma discussão histórica do movimento de quem discute acesso, de quem discute essas questões de acesso ao ensino superior, ensino técnico, que tem gente que discute isso há muito tempo, tem linhas de pesquisa nos mestrados e doutorados de educação sobre isso, que não é o meu caso, eu não pesquisei, não estudei, um pouco que eu sei sobre isso. O pessoal pega esse debate, essa bandeira histórica, e dá uma ressignificada. Percebe na malandragem? Percebe no cinismo? Passando a questão da reforma. Você pode dizer, mas a prova de acesso também era português e matemática. Não, não era português e matemática. Era uma questão de português, matemática e atualidades, que aí entra geografia, história, sociologia, filosofia, percebe? Então você já está pagando um tributo para a reforma do ensino médio. Então esse é o problema. Os caras é a questão da oportunidade, são oportunistas. Os caras inclusive pegam bandeiras históricas do movimento dos trabalhadores da educação e ressignificam. Esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Esse é um problema que a gente tem que enfrentar. E eu já queria aqui dizer que um caminho para enfrentar, e aí volto a dizer, não adianta só constatar que a conjuntura está difícil, que a gente sofreu uma derrota histórica. É preciso levantar a cabeça, se organizar, fortalecer os sindicatos, né, militar nos sindicatos. É hora de dedicar tempo também, não só aos grupos de pesquisa, aos grupos de extensão, também é importantíssimo, são espaços de disputa e importantes de formação da classe trabalhadora, mas é hora também de nós fortalecermos nossos sindicatos, cara. E hoje, no Brasil, reforço de novo, é fundamental mantermos um dos maiores sindicatos da América Latina de educação, que é o ANDES, no trilho da luta de classe, no trilho do sindicalismo independente, classista, anticapitalista e anti-imperialista. É por isso que é importantíssimo votar na chapa 1. Garantir, não só votar, mas militar, pedir voto, discutir com os companheiros, porque já, por exemplo, aqui em Alagoas há uma movimentação, né, do PT, do pessoal da CUT, dos seus principais aparelhos sindicais, para tentar fazer com que a outra chapa vença. Então, assim, é uma disputa central no movimento sindical brasileiro hoje, essa eleição do Andes. Por isso, reforço esse pedido de voto na chapa 1 do Andes, né, que é fundamental para nós vencermos, continuarmos nessa luta e na construção do próprio Fórum pelas Liberdades Sindicais Democráticas, né, e isso é fundamental. Então, assim, nesse aspecto, mais uma vez agradecer, né, dizer que é um prazer sempre estar com os companheiros aqui, os companheiros e os companheiros do MUP antes, né, acho que volto, não vou cansar de dizer isso, foi um acerto muito grande os companheiros da unidade classista, os comunistas que militam no movimento sindical docente das universidades, criar essa mediação tática que é o MUP antes, acho que, né, para variar, nós comunistas estamos aprendendo com a nossa juventude, né, que é fundamental isso aí, né, é muito importante, como dizia o Gonzaguinho, acredita na rapaziada, e é isso mesmo. Nós fizemos isso lá no Sinasef também, temos o MEP Sinasef, eu acho que estamos no caminho certo, estamos acumulando forças,
no momento difícil, né? No momento difícil mesmo que nós vamos ver quem é quem. A história testa quem é quem. É por aí. Por isso que eu acho que estamos no caminho certo. Vamos garantir a vitória, né, na eleição do Andes, Chapa 1. E, mais uma vez, agradecer aos camaradas, dizer que estou sempre à disposição para ajudar. Estamos aqui na batalha, né, virtual, mas às vezes dá para fazer também uma batalha meio de, mantendo os cuidados, aí a gente vai lá nos movimentos e tal, mas para garantir aí essa vitória da Chapa 1 na eleição do Andes, que é muito importante, é decisivo para o movimento sindical e para todo esse processo de reorganização do movimento sindical brasileiro, né? O Andes tem um papel estratégico, então por isso que a gente reforça aí e dá mais uma vez um abraço para os camaradas do MUP Andes nessa batalha aí, o Hilbert, que é um camarada muito dedicado, muito disciplinado, e para todos vocês aí que estão construindo esse movimento e essa Chapa 1. Boa sorte e vamos lá. Não faz mal um pouquinho de sorte, não, né? Tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Mas é claro que a luta, a organização, a disciplina que é decisiva. Beleza, camaradas? Um abraço e até a próxima. Estamos sempre à disposição. Maravilha, Fabiano. Sempre muito bom ouvir o camarada, né? E que está com a gente na construção da RETEP, né, da Rede Tecnológica de Extensão Popular. Estamos juntos lá, com o Fabinho, que também estava aqui agora há pouco, falando ali no chat, observando os comentários. Né? Não vou falar do Cruzeiro do Fabinho, porque parece que toda live tem que falar do Cruzeiro e a situação do Cruzeiro, então dessa vez eu vou deixar o Cruzeiro um pouco fora das respostas. Mas eu queria começar respondendo ali a pergunta do Hilbert sobre o suporte material para os professores e professoras que estão no ensino remoto. Bom, inclusive, essa foi uma das propostas que aquela outra chapa, que aquele grupo político que está na disputa do Andes, apresentou no último CONAD, né? Que a gente tivesse uma resolução que buscasse construir um caminho para garantir um apoio ao professor e à professora de equipamentos, conexão de internet, enfim, uma espécie de bolsa ensino remoto. Né? Eu quero dizer que essa coisa não funciona. Eu me lembro do tempo do Pronatec, o professor Fabiano comentou do Pronatec na sua primeira intervenção, e na época do Pronatec, no governo Dilma, os professores e professoras da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica ganharam cada um tablet amarelo. Eu tenho até hoje aqui, esqueci de... veio a pandemia, não me lembrei, mas inclusive tem que dar baixa no patrimônio desse tablet. Nunca consegui usar para nada e também não servia para nada. Porque não é essa a estrutura que o professor e a professora precisam. Esse investimento que se fez lá no passado, na época do Pronatec, teria sido muito mais útil, por exemplo, se fosse feito para estudantes, e não para professor e professora, não para docente. De alguma maneira, o problema do ensino remoto não é exatamente o problema do quanto ele nos custa de acesso à internet. Porque, via de regra, nós já contratamos o acesso à internet. Não é quanto que ele nos custa de equipamento, de hardware. Porque, via de regra, a gente já tem algum equipamento para poder trabalhar, para poder fazer as coisas que a gente faz. O problema do ensino remoto é o que ele é. É o que ele é. Um ensino à distância, sem convívio, sem presença. Um ensino que, de fato, não traz a qualidade que nós defendemos nesse sindicato, no Anti-Sindicato Nacional, que sabemos que o Sinasef defende, que sabemos que a Fazubra defende, que sabemos que a defesa da ANPG, da UNE, entidades também que representam nossos estudantes. Então, acho que essa questão de regulamentar uma espécie de bolsa ensino remoto não faz sentido. O que faz sentido, sim, para nós que acreditamos na ciência, é ter vacina, como diz um amigo meu, ter vacina, né? Ter a vacina da China ou ter a vacina de Cuba ou da Rússia
ou a de Oxford, ter uma boa vacina, que possa ter segurança, eficácia e que possamos fazer uma cobertura ampla. E aí poder voltar com segurança sanitária. Poder voltar para fazer a educação que sempre defendemos. Isso não quer dizer que a gente não possa ter alguma atividade à distância, eventual, pontual. O que não faz sentido é nunca mais a gente conseguir entrar nos prédios onde funcionam as nossas instituições, porque tudo que vamos passar a fazer será feito à distância. E aí é nisso, inclusive, que o governo federal aposta em grande medida, para reduzir aquilo que eles chamam de gastos, que somos nós, os custos com a educação, o investimento em educação, o investimento em saúde, o investimento nas áreas sociais. Porque, efetivamente, essa possibilidade de manter o ensino remoto como novo normal é o que chama a atenção desse governo e de tantos outros, nos estados, nos municípios. Nós precisamos ter um sindicato forte para lutar contra isso. Um sindicato classista, um sindicato envolvido no dia a dia da categoria, mas para defender também, como disse bem o Fabiano, os petroleiros, os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, que tiveram agora há pouco fazendo a sua greve. É para esse sindicato que nós precisamos manter no Antissindicato Nacional, esse perfil de sindicato. E é por isso que devemos claramente dizer que o ensino remoto, qualquer nomenclatura que se queira usar do ensino remoto, lá na minha instituição, chamam pelo nome bonito de atividades pedagógicas não presenciais. Mas é a mesma coisa. É o mesmo remotismo que tem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E que faz com que o estudante tenha que trabalhar, responder a uma série de atividades e não conseguir ter um efetivo acesso à educação. É esse o ensino remoto que nós temos que enfrentar e derrotar. Já do outro lado, o PROIFES defende esse ensino remoto. Defende. De forma clara. De forma clara. Então, não à toa, o outro grupo que disputa o Antissindicato Nacional veio no último CONAD com esse debatezinho, com essa conversa de vamos regulamentar. Vamos de novo lá para o gabinete, vamos conversar com o deputado fulano, com a deputada ciclana, vamos falar com o ministro da Educação, esse que entende bastante do métier, e vamos regulamentar. Não precisamos regulamentar ensino remoto. Até porque defendemos a autonomia das nossas instituições. No exercício da autonomia, cada instituição poderá construir o seu projeto pedagógico. É isso que sempre defendemos. Por quê? Porque a universidade vai ser diferente do Instituto Federal. Por óbvio. Por óbvio. Dessa forma, de forma autônoma, cada instituição vai poder definir o seu caminho. Agora, dialogando com a outra pergunta, a pergunta da Kelly sobre ingresso, sobre sorteio, processo seletivo, qual o caminho. Acho que o Fabiano foi muito feliz ao dizer que esse é um debate relevante que entra por um caminho torto. Nos institutos federais, nos Cefetes, entra por um caminho torto. Mas esse é um debate que também é importante nas universidades federais, que, por exemplo, têm colégios de aplicação ou colégios universitários. Porque se a gente está falando de ingresso no ensino médio, também nesses lugares ocorre esse tipo de ingresso. E aí, via de regra, nos colégios de aplicação e nos colégios universitários das universidades federais, o ingresso se dá por sorteio público. Se dá por sorteio público. Nos colégios militares, e aí estamos falando de uma outra estrutura, que não é vinculada ao Ministério da Educação, mas sim ao Ministério da Defesa, nos colégios militares há aquela reserva
de espaço para filho de militar, e se sobra vaga, o que acontece? Sorteio público. Então, eu, particularmente, tenho muita simpatia pelo sorteio público como uma ideia de ingresso para o ensino médio. É claro que para o ensino superior não existe sequer essa possibilidade, porque a legislação não tem previsão. Né? A legislação, ao contrário, prevê alguma forma de ranqueamento seletivo, seja o Enem, seja um outro formato de processo seletivo que a própria instituição faça. Mas no ensino médio, a gente pode ter esse processo via sorteio público. E agora, Kelly, aqui no Rio Grande do Sul, junto com o pessoal do MEP, da UJC, nós estamos fazendo esse debate numa das maiores escolas do Estado, uma das maiores escolas técnicas do Estado, que não é vinculada à rede federal. E convencendo a galera que é importante, sim, ter sorteio. Que o sorteio é mais democrático. Que o sorteio permite também as mesmas possibilidades para o filho, para a filha dos trabalhadores, que não conseguiram cursar as mesmas boas escolas ou ter a mesma condição de estar se preparando para um processo seletivo. Então, não é só uma questão da pandemia. Eu acho que na pandemia isso tem uma certa relevância, mas fora da pandemia também eu entendo que o processo via sorteio ele é mais democrático e ele consegue propiciar uma condição de acesso melhor a quem de fato queremos que esteja nas instituições federais da rede de educação profissional e tecnológica, cursando o ensino médio integrado, nos cursos de educação de jovens e adultos, que aí também é fundamental o sorteio, né, para propiciar, então, essa condição de acesso. Mas, para além do acesso, nós temos que pensar depois na permanência também desses estudantes. E esse é um erro que está sendo cometido agora. Né? Por quê? Porque o ensino remoto ele não garante nada de permanência. Nada. Ele amplia a evasão, amplia a saída. Por fim, eu queria concluir comentando a importância do Fórum Popular Sindical por Liberdades Democráticas, né, que construímos, nós da Unidade Classista, nós do PCB, construímos, nós do MUP no Andes, assim como os camaradas do MEP, Sinasef, assim como o pessoal da RETEP, construímos também o Fórum. Por quê? Porque entendemos que o Fórum é um espaço importante de coesão da luta da classe trabalhadora, que pode nos levar, sim, para aquilo que é um horizonte fundamental, que é um encontro nacional da classe trabalhadora. Ter um enclate que possa reorganizar a classe trabalhadora e as suas ferramentas de luta, os seus sindicatos, principalmente as suas centrais sindicais. Porque hoje, infelizmente, a estrutura das centrais sindicais, tal como está, mais dificulta do que efetivamente ajuda o processo de mobilização da classe trabalhadora. E a gente está vendo isso de vários aspectos. Reforço no final esse convite, então, para o encontro que o Fonasef está chamando no próximo sábado, às 14 horas, que o Hilbert já passou várias vezes aqui, eu vi correndo na telinha por diversas vezes. Me coloco à disposição para a gente continuar conversando. E peço desculpa por qualquer coisa, vocês viram que em outro momento passou um gato por aqui, mas isso é frequente nessa casa. Foi muito bom estar aqui com vocês esse tempo todo. Espero que vocês tenham gostado e sempre à disposição do MUP no Andes para a gente poder estar fazendo os debates que são fundamentais para o fortalecimento da educação, da classe trabalhadora, e para a construção de um sindicato, como o Andes Sindicato Nacional Classista, com unidade para lutar. Obrigado. Raquel?
Ah, pois então. Então é isso, deixa eu ver se tem, já que a Raquel caiu, vou ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, eu sou ruim para olhar isso, porque eu sou meio míope, né? Eu acho que vocês já conseguiram perceber isso. E para olhar nessas... Mas acho que não, tem várias saudações aqui, agradecimentos, né? Então eu também aproveito e finalizo, já estamos chegando a 1h30 de live. E a Raquel está voltando, não vou precisar finalizar. Maravilha, contigo, Raquel. Obrigada, André. Né? Obrigada por você e Fabiano fizeram excelentes intervenções, excelentes análises que nos ajuda aí a seguir nesse caminho da luta por uma universidade popular. Né? Eu queria agradecer a todas e todos que participaram pelos comentários, que assistiram a nossa live nesse momento, ou que assistirão, né, quando a gente encerrar. Achei muito boa a sua fala sobre o ensino remoto. A gente tem que ter muito cuidado, de fato, do que significa essa regulamentação do ensino remoto, inclusive para o pós-pandemia, né, o que ela pode significar de ampliação do processo de privatização e do processo de combate ao ensino presencial, de qualidade, e a perspectiva de educação que nós defendemos, desde lá do Caderno 2, no ANDE, Sindicato Nacional, né? E também o que significa. Recentemente eu tive um debate na DUFMAT e foi me feita uma pergunta muito parecida com a que fizeram para você, e não querendo ser repetitiva, mas eu perguntei, né, o que significaria a gente regulamentar o ensino remoto, né? Seria uma bolsa para a internet, para computador? Isso resolve, de fato, o fato de que as professoras trabalhadoras do serviço público, entre elas as docentes, não têm tido apoio quanto à sua situação, né? Enquanto não só as mulheres, mas os pais e as mães, ou responsáveis por pessoas que necessitam de cuidados, sejam elas crianças ou idosos, né? Não tem recebido um apoio e, pelo contrário, a gente percebe de fato aquilo que os estudiosos do mundo do trabalho já afirmavam, que esse processo do teletrabalho ou do home office são, de fato, estratégias para a intensificação da exploração da força de trabalho e da precarização das condições de trabalho em todos os serviços em que se implementam. Né? Além do mais, a gente tem um outro elemento que nós já tivemos uma medida que permite que 40% das aulas sejam à distância. O que a gente precisa ter como horizonte nesse momento? Né? Seria a regulamentação dessas condições de trabalho, inclusive, né, ferindo a autonomia de universidades como a minha, que não obrigam o ensino remoto, devido à resistência que a gente precisa registrar do movimento docente, né, que fez com que esse processo possa ser optativo. Então, até onde isso feriria a nossa autonomia, mas também como seria esse nosso horizonte? O nosso horizonte deveria ser quais são as condições, quais são os tipos de investimento, qual é a questão orçamentária que é necessária para que a gente retorne, assim que as condições sanitárias permitirem, ao ensino presencial. Porque diversos estudiosos têm colocado que a vacina ainda vai exigir cuidados sanitários. Nossas instituições de ensino, elas têm acesso a banheiro com água, com sabão suficiente? Elas necessitam ou não de reformas estruturais das suas salas para receber a volta do ensino presencial? Então, o que deve estar no nosso horizonte nesse momento, né, dessa disputa em defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade? Então, a gente também tem elementos para refletir, né, acerca disso. Queria agradecer as participações e intervenções do professor André e do professor Fabiano. Queria aproveitar também para agradecer a todas e todos que estão nos bastidores e que permitem que essas lives e esse momento, que sempre é muito enriquecedor, aconteçam, entre eles o camarada Hilbert. Queria também aproveitar para convidá-las e convidá-los para a nossa próxima atividade,
que vai fugir um pouco do nosso cronograma oficial, que é às quintas-feiras. Ela vai ser pela manhã, na verdade, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Vai ser na terça-feira, dia 27 de outubro, e vai ser o nosso Café do MUP Andes, que vai contar com o camarada Mauriase, convidando a Rivânia Moura, professora da UERN e nossa candidata a presidenta do Andes Sindicato Nacional pela Chapa 1 Unidade para Lutar, que num importante debate a respeito da Universidade Brasileira. Então, convidamos a todas e todos para 10 horas da manhã, na terça-feira, virem tomar esse café com a gente do MUP, com o camarada Mauriase e com a companheira Rivânia, para a gente falar um pouco mais sobre a realidade e os desafios da Universidade Brasileira, bem como as nossas perspectivas de organização para enfrentar essa conjuntura tão adversa que foi aqui trazida em várias análises pelos nossos camaradas, André e Fabiano. Então, gente, é isso. Agradecer a participação. Venham tomar café com a gente na terça-feira, às 9 horas da manhã. André, se você quiser se despedir. Então, finalizamos com esse chamado entre 3 e 6 de novembro, nas eleições do Andes Sindicato Nacional. Votem na Chapa 1, Unidade para Lutar.